o data center, né? Tem que ter 2 servidores, é mínimo, é irrelevante. Na realidade, é irrelevante o custo. Negócio de 10 milhões de reais, né? Não vem nem a questão a questão de manutenção já existe. Nós já temos a infraestrutura. Já existe um data center, 2 data centers, já existe um pessoal que controla os bancos de dados. Então, a postura de pessoal é praticamente zero, né? Lógico, ia ter um setor que ia alocar mais 3 servidores para controlar a parte gerencial, né? Mas nada, é ridículo, não falo, é desprezível. O custo é desprezível. E sobre esse sistema de Minas Gerais que você propõe, e na sua análise ele é o mais redondo, que funciona mais dentro dos parâmetros. Pô, Cláudio, é possível a gente alugar, comprar essa licença para usar esse tribunal liberaria para a gente? Eles disponibilizam. Santa Catarina disponibiliza. Inclusive está na plataforma do CNJ. Qualquer tribunal pode chegar lá e pegar. Eles disponibilizam. Não é comercializado, não. É questão de estar disponível na plataforma para o uso do tribunal. Não só o Tribunal de Justiça, como qualquer outro estado de Pernambuco pode fazer uso desse sistema. Agora tem que ir lá, pegar, se apropriar, pegar os fontes, né? Reconfigurar para cá, né? Tem um trabalho de fazer a migração dos dados do Banco do Brasil para o sistema, né? Tem todo esse tipo de cuidado que tem que ser feito, né? Pela informática. Né? Nada que eu mesmo faria, isso aí em 2 meses faria. Eu sozinho faria. Né? Mas, paciência. Tem uma equipe de informática aí para fazer isso. Né? Em Santa Catarina, né? Ou em Minas Gerais. E vai ir nos dois para saber qual o melhor. Eu acho que em Minas Gerais, ainda mais tem um volume maior, né? Lá em Minas Gerais. O volume de depósitos judiciais é maior do que de Santa Catarina. Então, mais seguro é. Né? Mais robusto é. Tem uma pergunta aqui do nosso colega Vandão. Pelo que entendi, vamos ficar dependendo da diferença entre a taxa Selic e o IPCA. Não. Na prática, a gente se beneficiaria com alta taxa Selic, ou seja, seríamos uma espécie de rentistas? No começo, sim. Sempre fomos. Ainda somos, como somos atualmente. Hoje a gente somos rentista. Hoje, só que a contrapartida é irrisória. Né? Só que a contrapartida vai ser grande. A mudança de escala só. Mas a dependência seria só de 5 anos, até implantar nossa reposição. Depois não tem mais de depender de taxa grande, não. Né? Pode não existir mais taxa grande, porque o objetivo da gente já alcançou, né? Que é a reposição do nosso e o pagamento da ATS dos magistrados. O objetivo é o pagamento da gente e deles também, né? Do ATS dos magistrados. Porque não adianta a gente não pagar o ATS dos magistrados e a gente ficar todo ano, né, vendo a parte do orçamento da gente sendo consumida por eles. Então, tem que pagar logo, quitar logo isso, para a gente se livrar logo dessa despesa. Bacana. E você chegou a ser até muito mal compreendido quando comentou isso, que as pessoas achavam que você estava, defendendo uma certa categoria. Mas não é isso é uma questão de estratégia, uma questão unicamente matemática financeira, não é isso? A gente quita e nunca mais tem essa despesa. Acabou. Simples assim. Certo. Tem outra pergunta aqui, Cláudio, da colega Janine, e aí a gente vai lendo aqui, eu não sei o que tem para baixo, mas vamos nessa. O projeto pretende corrigir as distorções no enquadramento dos diversos servidores. Eu entendo que ela quis dizer o seguinte: quando a progressão foi feita, alguns servidores perderam anos, né? Eu mesmo tinha tantos anos de casa, perdi 2 anos. Tanto é que a Anserjuf entrou com uma ação que não teve muita efetividade para ver se a gente conseguiria reposicionar os servidores. Então, assim, é uma curiosidade relevante para que você possa esclarecer para a gente. Não. Cláudio, por favor, só complementando, eu acredito também que isso é uma preocupação que no privado me perguntaram várias vezes. E até a gente já conversou e você disse uma coisa de cada vez. Primeiro a reposição e depois a gente pensar em outras situações. Porque eu acho que você está sabendo que existe já no âmbito federal e agora no âmbito estadual, estão querendo unificar, acabar com a figura do analista ou no ser técnico superior. Então, muitos colegas que são técnicos estão com esta preocupação para um futuro próximo de como é que ficaria esse reenquadramento dos técnicos que se enquadram na situação do atual analista. É isso. Então, o pessoal fala, como é que seria isso no futuro? Tem que separar técnico com analista? Isso, é isso. Eu já fiz impacto, isso é inviável. É em torno de 300 milhões de reais. É como se todo esse projeto de reposição para todo mundo fosse alocado só para os técnicos. É mais viável a gente dar, assim, escalonar, e diminuindo 2%, depois da reposição, aos pouquinhos, de uma forma mais realista. Porque se a gente fosse equiparar hoje técnico e analista, o dinheiro, que era para repor todo mundo, seria usado só para técnico, para ter ideia. Aí não... Excelente. Outra pergunta que o pessoal coloca é sobre essa questão da magistratura. Mas a gente entende que é uma estratégia para conseguir que os nossos pleitos também sejam atendidos. Então o pessoal coloca assim, qual é a garantia, até Vandão que pergunta, que os magistrados não vão se asseorear totalmente esses recursos. Aí você, como autor do projeto, eu deixo você totalmente à vontade para responder, que você já me explicou, inclusive. E eu entendi perfeitamente, só para a categoria entender. Não tem essa possibilidade, não. Uma vez que a gente pegar o duodécimo, né? Hoje abrir espaço, porque hoje a gente está comprometido com 95%. Com esse projeto, a gente vai tornar ele lá para 75%. Né? Os magistrados não vão consumir o dinheiro, porque vai quitar os ATS dele na própria fonte do Fermi. 400 milhões, acabou. Então, o que ia fazer com essa sobra imensa de 400, 500 milhões de reais? Não tem nexo. Ou dá para a gente, ou devolver para o Estado. Não tem nexo, não. É um caminho sem volta. A nossa reposição é líquida e certa. Ainda mais com esse grupo que eu vou ter aí, vou ter respaldo. Doutor, eu fiz, implementei, tenho aqui comigo 5 mil servidores do meu lado, né, que acreditaram em mim,
na reposição, e a gente, inclusive, já falei isso, os 5 magistrados, os 5 desembargadores que eu conversei, né? E todos eles apoiaram, e todos empolgaram, e tá tudo certo, tá tudo certo. Se tivesse outros servidores como Cláudio aqui, seria outra coisa, né? O pessoal me elogiou, inclusive, os desembargadores. Se tivesse outro Cláudio, se tivesse Cláudio aqui, feito você aqui, a nossa história seria outra. E ainda tem a lei, né, Cláudio? Ainda tem a lei que vai garantir, né, Cláudio? Ainda vai ter a lei que vai garantir tudo, né? Ah, sim, tem que ter a lei, pô. Depois que fizer, vai ter a lei. No próximo ano tem que ter a lei, pô. A lei tem que ter. No próximo gestor vai ter as leis, com certeza. Não tem, sem volta, pô. Não tem como dar errado, não. Só complementando, Cláudio, mas a colega disse realmente aquele caso de quem teve, digamos assim, uma queda de tempo de tribunal no novo plano. Contudo, Tô ouvindo não. Aqui tem gente com o microfone ligado. Pessoal, vamos ativar os microfones aí para a gente contribuir. Se bem entendidos. Quando o plano foi implementado, Cláudio, em 2015, o plano que você projetou... Sim. Não podia ser diferente, viu? O enquadramento não podia ser diferente. Eu tive que enquadrar assim por conta do impacto financeiro. Não tinha como ser... Quem tinha 2 anos era do P2, não tinha como ser diferente, não. Certo. Naquela época não tinha como ser diferente. Naquela época não tinha como ser diferente. Certo, muito boa. Então você já respondeu, não precisa nem continuar a pergunta. Assim como também, Cláudio, acredito que você até já comentou sobre isso, a questão do mestrado, né? Foi uma necessidade no momento, não foi isso? O mestrado fui eu que sugeri, o mestrado, porque me impediram uma coisa pior do que isso, né? Queriam limitar 100 vagas na classe na classe 5, né? Para analista, para técnico, para auxiliar e para oficial, seria apenas de um percentualzinho de pessoas, né? Aí eu disse, não, é melhor botar um mestrado, uma coisa... Primeiro eu sugeri duas pós, mas eu fui vencido e aí eu coloquei uma mestrado, né? Eu fui convencido de colocar um mestrado lá, era melhor do que, imagina limitar, analista seria só 100, analista podia chegar na classe 5. Hoje a gente tem bem mais, né? Só depende da gente estudar e ir lá e conseguir galgar o seu espaço. Muito bom, Cláudio. Tem uma pergunta aqui. Cláudio. Posso fazer a pergunta, Michel? Alô, Michel? Gente, eu queria... Marcelo e Adriano, né? Esse Marcelo Brito? Claro, Marcelo, você pode, com certeza. É porque eu não estava Marcelo Adriano aqui, eu não conheci o sobrenome. Me dê só um segundo. Tranquilo. Eu vou fazer essa pergunta aqui do colega Marcelo Monteiro, e aí depois você entra, Marcelo. Cláudio, aqui tem o Marcelo Monteiro, ele faz assim, esses estados que já adotam o projeto, eles deixam em qual tipo de aplicações? Existe isenção de IR e IOF para o tribunal? Você saberia dizer? De imposto de renda, sim. IOF não sei direito. IOF eu não sei. Acredito que sim também. Imposto de renda existe isenção. Os outros estados, não sei, a licitação também. Eles licitam também. Cláudio, IOF, 0,38% IOF. E imposto de renda por determinação condicional e proibido a taxação de um ente sobre o outro. Então, IOF tem mais um percentual muito pequeno, 0,38%. Pronto, é insignificante, né? É insignificante. Pronto. Marcelo Adriano, o microfone está com você. Inclusive, Marcelo, eu gostaria de pedir que você pudesse fazer um breve relato de como foi a negociação das tratativas de 2015 também. Acho que é interessante, a categoria gostaria de saber. Que Cláudio participou, alguns perguntas. Eu acho que... Licença. Alguns até duvidam, né? Fazem brincadeiras dizendo que Cláudio... será que ele foi mesmo quem criou o projeto? E você, Marcelo, estava à frente do sindicato na época, que acolheu o Cláudio nos bastidores. Então, se você puder e quiser, fique à vontade. Sim, de forma rápida, com certeza, Michel. Inicialmente, boa noite a todos os colegas. É uma satisfação estar participando desse encontro aqui com os colegas servidores e com o Cláudio, a quem eu conheço já há muitos anos. É verdade, naquele processo de 2015, Cláudio optou por não querer aparecer, né? Inclusive, às vezes, o pessoal, alguns colegas questionando que o Sindojus nunca viu o Cláudio, porque Cláudio não se reunia com todas as entidades. Cláudio só ia ao sindicato. Eu me recordo que Cláudio foi lá umas 2, 3 vezes, inicialmente, apresentar o plano para a gente. E aí, eu lembro que a primeira vez que o Cláudio esteve lá, a gente, antigamente o sindicato ficava ali naquela, acho que a rua, uma rua ali, como é o nome daquela rua, Michel? Que lá, que primeiro andar, que a sede era no primeiro andar ali, a rua... Enfim, lá no primeiro andar, e Cláudio foi lá, umas 2, 3 vezes lá para apresentar para a gente o projeto. E eu lembro quando o Cláudio, isso era mais ou menos meio de, acho que março, mais ou menos, de 2015, que o Cláudio foi lá mostrar para a gente, acho que me recordo foi mais ou menos isso. E eu lembro quando o Cláudio desceu, porque a sede era no primeiro andar, Cláudio desceu, a gente estava reunido, eu, Cláudio, Djalma, Leonardo e Eliseu. E quando o Cláudio desceu, depois de apresentar para a gente voltou para o primeiro andar, eu e Eliseu, e antes da gente voltar para a sala onde estava Leonardo e Djalma sentado lá, tinha participado da reunião com o Cláudio, nós todos juntos, e eu olhei para Eliseu e disse, Eliseu, a chance nossa é essa, de apoiar o plano desse colega. Por quê? Primeiro, ele é um servidor e detém conhecimento, né, da questão dos números internos do TJ. E todas as direções anteriores do sindicato, várias direções anteriores à nossa, apresentavam projetos maravilhosos, extraordinários, mas não tinha domínio do orçamento. Então, quando chegava no tribunal, o tribunal barrava, porque dizia, vai tirar de onde a grana? Você está apresentando um projeto maravilhoso, mas vai vir de onde? Então, era somente uma venda de ilusão. E eu disse, Eliseu, se a gente não apoiar esse projeto, a gente não tem nenhuma outra alternativa, porque se a gente elaborar um projeto, a gente não tem fundamento para dizer de onde vem a verba, porque a gente não tem acesso com detalhes, né? O DIES não tem. Não adianta o sindicato gastar dinheiro com tantas assessorias financeiras, porque não tem acesso aos números do tribunal, são coisas muito particulares ali. Então,
esse contato com o Cláudio foi um contato muito restrito, inicialmente, ao sindicato dos servidores do Poder Judiciário. Então, não tinha, o pessoal da associação nem do Sindicato não teve contato com o Cláudio, como nós tivemos, né? Que ele trouxe explicou para a gente, com muitos detalhes, como é que o plano ia funcionar. Então, a gente ficou sabendo isso com muita antecedência, de modo que teve uma reunião. Só um minutinho. Eu peço aí, por favor, gente. Aqui, estou na reunião. Para baixar aí, baixa um pouco a tesão. E aí, eu lembro que numa reunião com o presidente do tribunal, Leonardo comentou assim, que a gente já tinha comentado com o desembargador Frederico Neves, que na época ele era corregedor, quando ele perguntou pra gente, que a gente foi se queixar dele em relação ao desembargador Jovaldo, que ele é muito amigo do desembargador Jovaldo. Desembargador Frederico, a gente procurou o desembargador Jovaldo e ele disse que não ia se dedicar a um plano de progressão, que a gestão dele ia fazer, em linhas gerais, mais do mesmo, ia dar IPCA, ia trabalhar em cima de IPCA, mas não ia se comprometer com um plano de progressão. E aí foi quando a gente foi se reunir com ele era corregedor na época, e ele perguntou, qual é o pleito de vocês principal? É isso? É um plano de progressão funcional? Esse é o nosso pleito principal. Tem uma demanda, que ela é uma demanda que a gente reconhece como legítima, que são a questão dos enquadramentos dos auxiliares dos oficiais, mas nós temos uma pretensão de atingir todo o universo da categoria. E todo o universo seria um plano de progressão. Só que nós não sabíamos desse plano de Cláudio. Entendeu? A gente conversou com o presidente Frederico Neves, mas nós não sabíamos que o Cláudio estava nos bastidores já trabalhando esse plano, a busca de apoio. Formulou, e nos bastidores já vinha trabalhando isso com os colegas dos departamentos, ou seja, foi uma coisa que, graças a Deus, casou, mas não foi nada assim que a gente fez em combinação com o Cláudio. Quando o Cláudio apresentou para o sindicato, a direção do sindicato do qual participava à época, foi assim, a fome com a vontade de comer, entendeu? Então, assim, foi uma coisa que, graças a Deus, assim, a gente não tinha a pretensão, mas não tinha projeto, a gente não tinha nada, nenhum esboço. Então, assim, Cláudio foi, assim, agradeço a Deus, primeiramente, porque nada acredito que a gente consegue sem a bênção de Deus, e depois, né, há um conjunto de fatores que aí vem Cláudio como o mentor dessa proposta, porque se não tivesse a proposta de Cláudio, por mais que Frederico Neves tivesse vontade, mas podia sair uma coisa ali muito acanhada, e esse projeto de Cláudio é um dos melhores que já foi implantado nos tribunais estaduais do Brasil, nos tribunais, e com certeza é um marco histórico para o Judiciário de Pernambuco, é um marco histórico, né, sem sombra de dúvida. E o que o Cláudio está querendo fazer agora, é assim, como ele é o autor da criança, né, porque o plano, ele prevê a questão, né, da progressão, mas a questão sem abrir mão dos IPCAs, né, dos IPCAs. E lembro que, inclusive, aos colegas, que na própria lei 15.539, de 1º de julho de 2015, tem lá que era para o tribunal conceder o nosso IPCA 2016, 2017. Inclusive o Cláudio, né, se pode me confirmar isso, confirmar aqui para nós aqui nessa reunião, ele queria deixar já nessa lei os percentuais 2016, 2017. Mas teve, né, para não se extrapolar a um colega, né, que exercia um cargo de direção, disse, não, Cláudio, não vamos mudar o percentual não, porque o percentual pode ser maior nesses anos aí na frente. E aí, a gente estava no sindicato ainda em 2016, foi dado naquela época 5,5, mas no índice até um pouco abaixo da inflação, mas Cláudio queria ter colocado nessa lei que já tivesse o índice 2016 e 2017, é melhor que tivesse, porque até hoje a gente não recebeu 2017, né? A gente ficou sem receber, foi zero, até hoje 2017 não veio. E de lá para cá, nós temos acumulado essas perdas de 26%, né? Que com esse projeto aí do Cláudio tem a possibilidade de a gente ter essa recuperação. Não é porque assim, o plano de progressão, se viesse tendo a manutenção com os IPCAs, nós estaríamos melhor hoje do que o Ministério Público de Pernambuco. Né? Porque parece que passou a gente por conta dessa questão dos IPCAs que não vem acontecendo. Mas mesmo assim, o nosso plano hoje, o salário do analista hoje, do oficial nível médio, ganha mais, o salário, no final de carreira, a gente ganha mais do que um vereador do Recife. Então nós temos um padrão de remuneração hoje, entendeu? Para final de carreira, melhor do que muitas instituições, e no caso, mencionando aqui para vocês a questão, eu estava vendo o salário do vereador do Recife, e para analista, oficial da capital e oficial nível médio, o final de carreira é muito maior do que o salário de um vereador do Recife. E aí, entrando agora na pergunta, Michel, na pergunta que aí eu queria entrar na questão do que o Vandão colocou. O Vandão colocou que nós vamos ver agora a agente do mercado financeiro. Assim, eu não sei se o meu entendimento ele diferencia um pouco do Vandão. Veja, o tribunal hoje, ele nesse contrato com o Banco do Brasil já ganha essa renda do mercado financeiro, digamos assim, porque aplica, né, como o Cláudio está dizendo, o Banco do Brasil aplica e tal, e tem esse retorno e só repassa, digamos assim, para o tribunal o que a lei determina, né, o mínimo que a lei determina, que é a correção pelo IPCA. Então, nós não vamos estar alterando a lógica, porque essa lógica já existe. Não é? Apenas, em vez de ser essa correção ir para os bancos, elas virão para o Tribunal de Justiça, que poderão utilizar em benefício, digamos assim, de melhoria da justiça, dos servidores, enfim, e etc, e etc. É verdade? Então, é dizer que, nesse caso, a gente seria beneficiado com essa mudança na gestão, na governança dos depósitos judiciais. E para finalizar, minha pergunta é o seguinte, Cláudio, vamos lá, com essa mudança da sistemática dos depósitos judiciais, com essa nova lógica a ser adotada, você acredita que isso também, além de garantir, digamos assim, a gente ter um respaldo para buscar reposição das perdas, isso também ficaria mais fácil para essas perdas não se acumular mais para o futuro? Além da gente buscar isso,
não é? Digamos assim, considerando que haveria um aumento significativo no incremento da receita do tribunal. Isso também facilitaria para evitar que uma situação dessa de acumulação que a gente acabou acontecendo de perdas aí, mais de 26%, para evitar que se acumulasse para o futuro, para essa mudança também, isso ajudaria a não haver... com certeza, Marcelo, com certeza.